Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. É um prazer para mim mais uma vez estar aqui com vocês. E no vídeo de hoje eu estarei aqui esclarecendo sobre um tema que se encontra em Isaías capítulo 65, né? Do versículo de número 9 ao versículo de número 15. Quero esclarecer aqui uma questão a respeito das expressões meus servos e meus eleitos. Então, quero mostrar para os irmãos que os servos do Senhor e os seus eleitos são o mesmo povo, tá? Então, eu sei que algumas pessoas podem interpretar esses servos do Senhor como o Israel carnal, né? E os eleitos, no caso aqui, que a palavra de Deus vai estar fazendo menção deles, seriam a igreja, né, glorificada. Porém, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela interpreta ela mesma. E o próprio texto, dentro desse mesmo contexto, traz a resposta a essa questão. Então, de modo que os servos do Senhor e os eleitos do Senhor são o mesmo povo. Amém? E nós vamos ver também que nesse contexto, o Senhor vai estar falando de um povo, né, que era povo do Senhor e que estará sendo rejeitado, e que os nomes destes israelitas serão tirados deles e dados aos eleitos, e os quais são os servos do Senhor, como nós veremos aqui no texto. Amém? Então, essa é a minha proposta, esclarecer para vocês que os servos do Senhor e os eleitos do Senhor são o mesmo povo. E que povo é esse? É a igreja que vai ser glorificada e vão receber um novo nome. Amém? Então veremos aqui o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler, está um pouco escuro aqui no meu carro, eu peço perdão aos irmãos, mas eu nem estou com a minha Bíblia aqui, mas eu anotei aqui num papel. É o que deu para mim fazer, né? No momento, mas assim, às vezes a gente não tem como gravar sempre da melhor maneira, né? Mas a gente precisa se esforçar, né, irmãos? Então, vamos lá. Isaías capítulo 65, do verso 9 ao 15, né? Eu vou ler alguns versículos, tá? O verso 9 vai dizer assim: farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Então veja, irmãos, que o texto está falando aqui, né, que o Senhor fará sair de Jacó uma descendência. Então de Jacó sairá uma descendência, não são duas descendências, mas sim apenas uma descendência, tá? E de Judá um herdeiro, o qual possuirá os seus montes. E esse herdeiro aqui é o próprio Cristo, né? Que vai herdar os montes de Sião, os montes, né, do Senhor. E os seus eleitos herdarão a terra, né? E os meus servos habitarão nela. Então aqui, aqueles que interpretam que os eleitos do Senhor vão herdar a terra, estaria falando da igreja glorificada, e os servos do Senhor habitando nela seria o Israel carnal, ou seja, a igreja não estaria habitando na terra, né, ali na terra de Israel, mas apenas herdando toda a terra, né? Então, como se houvesse uma diferença entre uma coisa e outra, e nós vamos ver pelo texto que não é isso que as escrituras ensinam. E só para lembrar aqui, saindo um pouquinho do contexto, mas só para citar aqui o texto de Gênesis capítulo 26, o versículo de número 4, que fala mais ou menos assim, eu vou falar aqui nas minhas palavras, uma promessa que o Senhor fez a Isaac e disse a ele, né, que o Senhor multiplicaria a descendência de Isaac, né, como uma multidão, né? O Senhor multiplicaria grandemente como uma multidão, como as estrelas do céu, e a essa descendência o Senhor daria todas aquelas terras. Então,
Olha só, o Senhor está dizendo para Isaac: Isaac, eu vou multiplicar a tua descendência, né, como uma multidão, como as estrelas do céu. Ou seja, a descendência de Isaac, né, que o Senhor está se referindo aí, é a descendência que se tornará como as estrelas do céu, uma multidão incontável como as estrelas do céu. E a essa descendência, como as estrelas do céu, o Senhor diz para Isaac: eu vou dar toda essa terra, né? Eu vou dar essa terra para eles habitarem nela. Então o texto lá vai falar claramente que o Senhor vai dar todas aquelas terras que Isaac estava ali, e o Senhor prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, e o Senhor disse que a essa descendência, como as estrelas do céu, né, o Senhor vai dar para que eles habitem nela. Então, dizer que a igreja não vai habitar na terra de Israel, não é isso que a Bíblia diz, porque Gênesis 26, versículo 4, está dizendo que a descendência de Isaac, que será como uma multidão, como as estrelas do céu, é essa descendência que irá possuir as terras que o Senhor prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, e que estarão habitando ali. Amém, irmãos? E aí então, isso é importante a gente falar, porque nós sabemos muito bem que a igreja é comparada com uma multidão, como as estrelas do céu, né? Nós sabemos muito bem disso. Então, esse texto de Isaías 65, 9 e 15 aqui, o qual fala que os eleitos do Senhor herdarão a terra, né, e os seus servos habitarão nela, é apenas uma fala duplicada do mesmo povo, de uma mesma coisa, e não dois povos aqui, um glorificado e um terreno. Nós veremos isso. Então, primeiramente, eu já disse aqui, citando Gênesis 26, versículo 4, que a multidão como as estrelas do céu, a descendência de Isaac, que é uma multidão, que será como uma multidão como as estrelas do céu, elas também habitarão na terra, as quais o Senhor prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Então, não vale dizer que a igreja não vai habitar naquelas terras, porque a própria palavra está dizendo que ela irá. Em segundo lugar, então, vamos entender quem são esses eleitos que vão herdar a terra e esses servos que vão habitar nela. Vamos ver pela própria palavra se são dois povos ou se são um apenas. Então, Isaías capítulo 65, versículo 9, nós já lemos. Agora vamos ler o verso 11 em diante. Vai dizer assim: mas vós outros, os que apartais do Senhor, mas vós outros que apartai do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o Deus Destino, também vos destinarei à espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atentastes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo que não tenho prazer. Então o Senhor está falando com um outro povo aqui, que ele vai rejeitar. Note que não se trata do povo que vai herdar, dos eleitos que vão herdar a terra e esses servos que estarão habitando nela. Mas o Senhor está falando aqui de um povo que era povo dele e que o Senhor está os entregando à matança. Então ele está dizendo assim, mas vós outros, ou seja, não aqueles que eu estava falando, mas vós outros, os que apartais do Senhor, ou seja, aqueles que se apartaram do Senhor, os que vos esquecestes do meu santo monte, os que se esqueceram do santo monte do Senhor, os que prepararam mesa para a deusa Fortuna e misturaram vinho para o Deus Destino. O Senhor diz para estes: também vos destinarei a espada. Esse será o destino deles, a espada. E todos eles se encurvarão à matança, porque o Senhor chamou e eles não responderam. Falou e eles não atentaram, né? Até me lembro aqui de Romanos 10, quando o Senhor disse
ali o apóstolo Paulo, melhor falando, né, quando ele disse assim: porventura o Senhor porventura eles não ouviram a pregação do evangelho? Mas aí Paulo diz assim: não, pelo contrário, em todos os lugares o Senhor lhes falou, né? Entrando o dia e saindo o dia, o Senhor falou com eles, mas eles endureceram o coração. Ou seja, o Senhor falou, e ele diz que o Senhor estendeu todos os dias as suas mãos a um povo contradizente e rebelde, né? Então, esse povo que é contradizente e rebelde, o Senhor está dizendo: olha, eu vou destinar vocês à espada e vocês todos se encurvarão à matança, porque eu chamei e vocês não responderam, eu falei e vocês não atentaram, mas fizeram o que é mal perante mim e escolheram aquilo que não tenho prazer, né? Então vamos lá, continuação do texto. Então percebe, irmãos, que nós estamos falando aqui de dois grupos de pessoas, né? Nós estamos falando dos eleitos do Senhor que vão herdar a terra, né? Os quais eu estarei provando aqui que são os mesmos servos do Senhor que vão habitar na terra, né? E nós estamos falando desse outro grupo aqui que o Senhor está dizendo que está destinando eles para a matança, né? Então eu comecei lendo Isaías 65 do verso 9, não li o 10, mas pulei para o versículo de número 11 e agora vou ler continuamente até o verso 15, tá? Então vamos lá. Então o verso de número 13, né? Então eu li o 11 e o 12, e agora o 13. Pelo que diz o Senhor, os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Então o Senhor está fazendo um trocadilho com esses dois grupos. O Senhor começou falando dos servos dele, que são os eleitos do Senhor, que vão herdar a terra e habitar nela. E aí agora ele começa a fazer um trocadilho, depois falando: mas vós outros, né, eu vos destinarei à matança e à espada. Aí o Senhor vai dizer assim na continuação: pelo que diz o Senhor, os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Vós quem? Vós que esquecestes de mim, vós que não ouvistes a minha palavra, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonharei. Versículo 14. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre, mas vós gritareis e uivareis pela angústia de espírito. Então olha só, esse é o trocadilho que o Senhor está fazendo no texto. Aí o verso 15 vai explicar que esse grupo, chamado de eleitos do Senhor, são os servos do Senhor. Amém, irmãos? Então o verso 15 vai dizer isso: deixareis o vosso nome aos meus eleitos, né? Por maldição, o Senhor Deus vos matará e aos seus servos chamará por outro nome. Então veja, irmãos, o Senhor está falando claramente aqui: olha, eu deixarei o vosso nome. O nome de quem? Daqueles que rejeitaram o Senhor. Eu deixarei o nome de vocês que já tiveram o meu nome, né? Porque os nomes israelitas geralmente eram nomes que carregavam o nome do Senhor, né? O tetagrama, Yud, Rei, Vav, Rei, né? Yehová, Yehová, né? Não sei como vocês pronunciam, mas carregavam Yah, Yehová, El, né? Enfim, todas essas variações do nome do Senhor sempre estiveram nos nomes dos israelitas. E o Senhor está dizendo aqui claramente: ó, deixarei o vosso nome aos meus eleitos. Então o nome desses que o Senhor está rejeitando, o Senhor está tirando deles e está dando aos eleitos dele. Olha só, os nomes para os eleitos, por maldição. Só que a palavra maldição aqui é a palavra Shebuá. E a palavra Shebuá aqui, né, no hebraico, ela está mais associada com juramento. Eu fiz a pesquisa, né, e inclusive encontrei em Deuteronômio capítulo 7, versículo 8, que é um texto que fala da eleição, né, que está utilizando a mesma palavra Shebuá para falar que o Senhor, o próprio Deus, fez um juramento
com os pais dos israelitas, com os patriarcas, por amor a eles. Então lá em Deuteronômio 7, versículo 8, o Senhor vai estar falando, olha, que o Senhor fez um juramento com eles, né, por amor dos patriarcas, tá? Então a palavra utilizada ali em Deuteronômio 7, 8 é a mesma palavra Shebuá, que está sendo traduzida aqui em Isaías 65, verso 15, como maldição, mas ela está mais relacionada com juramento. Então, trocando aqui a palavra maldição por juramento, né, o que fica mais adequado, o texto vai estar dizendo assim: deixareis o vosso nome aos meus eleitos por juramento. Ou seja, os eleitos do Senhor vão receber os nomes desses israelitas que o Senhor está rejeitando, porque o Senhor fez um juramento aos eleitos. Então são eleitos que estão recebendo os nomes dos israelitas que rejeitaram o Senhor, né? Porque o Senhor fez um juramento aos patriarcas e aos eleitos. Então, ou seja, eu acho que essa forma fica mais correta. Então, deixarei os vossos nomes aos meus eleitos, não por maldição para esses aí, né? Talvez o tradutor traduziu assim, porque ele entendeu que estaria falando de maldição para esses que estão sendo rejeitados. Mas, conforme eu disse aqui, se você fazer uma pesquisa para procurar essa palavra Shebuá, ela vai estar sempre mais sendo utilizada para juramento mesmo, tá? Então, deixarei o vosso nome aos meus eleitos, né, por juramento. O Senhor Deus vos matará, e os seus servos chamará por outro nome. Então percebe, irmãos, o Senhor está dizendo aqui, olha, o Senhor Deus vos matará. Matará quem? Esses que ele está rejeitando e que está tirando o nome deles e dando para os seus eleitos. Só que agora no finalzinho do versículo aqui, ele está dizendo assim: e aos seus servos chamará por outro nome. Ou seja, o Senhor está dizendo claramente aqui que os nomes dos quais, né, estavam sobre os israelitas que o Senhor está rejeitando, o Senhor está tirando deles, está dando para os seus eleitos. E a esses eleitos o Senhor está dizendo assim, esses eleitos, o Senhor está dizendo assim: eu chamarei eles por outro nome, né? Eu darei a eles um outro nome, Senhor. Ou seja, né, os eleitos que não tinham nomes israelitas, o Senhor agora está dando nomes israelitas. E o Senhor está dizendo assim: então deixarei o vosso nome aos meus eleitos. E aqui no finalzinho ele está dizendo assim: e aos meus servos chamarei por outro nome, né? Então está claro aqui que os eleitos aqui do Senhor são os servos, tá? Então não são dois povos, se trata de um povo só, que vão herdar a terra e que vão habitar nela e que vão receber um novo nome. É isso que o Senhor está falando. Inclusive essa expressão, darei um outro nome, isso está lá em Apocalipse. O Senhor vai dar aos vencedores um novo nome. Então aí está, irmãos, essa é a minha forma de interpretar esse texto maravilhoso das Escrituras. E eu respeito, irmãos, quem pensa diferente de mim, mas aqui está a resposta para esse texto, tá? E eu acho que esse é um assunto interessante, importante, porque traz luz e esclarecimento para um tema que vamos dizer assim, difícil de compreender. Então, justamente por ser difícil de compreender, eu adotei, irmãos, eu particularmente adotei a metodologia do respeito para com os meus irmãos. Então, cada um procede da maneira como achar melhor. Eu, todavia, acho mais sensato, né, agir desta maneira, porque são textos difíceis de compreender, mas com a graça de Deus, com humildade, com espírito de mansidão, o Senhor vai nos dando o entendimento, amém? E isso não significa dizer que aquilo que eu estou falando aqui seja uma verdade absoluta, mas é algo que eu acredito e tenho convicção e base bíblica para acreditar desta maneira. Amém, irmãos? Um grande abraço a todos. Aguardem os próximos estudos, eu estarei fazendo mais vídeos curtos como esse também, porque muitos irmãos também têm reclamado que eu sempre só faço vídeos longos, né? Mas eu vou tentando também fazer vídeos curtos, tá bom? Um grande abraço para vocês aí. Deus abençoe.